Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa sobre as mudanças que vivemos nesse momento das relações entre o Executivo e o Legislativo. E quem fala conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Na sessão de hoje a senhora fez um breve pronunciamento fazendo uma análise. Nós passamos pela votação dos vetos presidenciais nesse meados de agosto, com novas regras nessa relação, e a senhora justamente comentava no plenário como é que foi essa sessão com essas novas regras que marcam uma nova maneira de se relacionar com o Poder Executivo, né? Eu particularmente acho que o Congresso só recupera a credibilidade na medida que ele recupera prerrogativas e de maneira independente e também de maneira respeitosa no relacionamento com o Executivo. Nós estamos sufocados aqui por excesso de medidas provisórias, que tem rito agora determinado não pela Casa, que tinha uma omissão em relação a isso, mas por determinação do Supremo Tribunal Federal. Já foi uma falha nossa, temos que fazer autocrítica. Agora, em relação aos vetos, também da mesma maneira, o Supremo mandou que nós decidíssemos a apreciação de vetos. Aí encontramos uma alternativa que resgata a autonomia do Legislativo nessa matéria. A gente tinha 3 mil vetos guardados na gaveta. Então, encontramos um caminho e penso que devemos agora, daqui para diante, não deixar nada na gaveta. Agora, em setembro, dia 17, já está marcado, vamos ter 127 vetos para serem apreciados. O que aconteceu nessas 48 horas, entre ontem e hoje, nós vimos que o governo, pela primeira vez, desceu do seu pedestal, o Executivo, para vir conversar com os senadores e com os deputados. Sobre a decisão de vetos. Sobre a decisão de veto, porque tinha vetos, como por exemplo do FPE e do FPM, em que o governo achava que isso, se fosse derrubado o veto, isso provocaria uma crise do Estado na administração pública em relação às finanças e à questão fiscal. Ora, essa descida do pedestal já é um ato relevante nessa nova relação para evitar o tomar lá da cá. E nesse aspecto, não sei se foi bom ou mal, mas é preciso que o voto deixe de ser secreto, para ser um jogo aberto e transparente, para que o eleitor saiba como é que o senador e o deputado estão votando. Então, claro que no caso dos vetos, existe um outro fator, que é o peso da caneta e do Diário Oficial que tem o governo. Que ele pode. Agora, mostrou ontem que, exatamente por ser secreto, muita gente, especialmente a Câmara, que derrubou os vetos, mostrou que isso, se não fosse voto secreto, certamente o resultado poderia ser outro. Que o governo negociou, barganhou, transacionou, fez tudo para conseguir a manutenção desses vetos. Então, o custo disso é que eu questiono. E para evitar o tomar lá da cá, nessa questão do orçamento impositivo, ou do orçamento como é hoje autorizativo, o governo pega e usa as suas emendas, as emendas parlamentares, para fazer agora a negociação. E aí também o medo, vamos dizer assim, porque essa questão de voto secreto para veto divide a opinião dos parlamentares, né? Justamente por causa dessa relação do peso que o Executivo tem. No caso do veto, é realmente uma questão que a gente tem que ponderar. Eu hoje sou favorável à abertura de todos os vetos, porque aqui sou transparente, por exemplo, no ato médico, era pela derrubada dos vetos, eu desde sempre tive um entendimento a respeito disso. É uma matéria muito delicada, né? Então você tem que fazer. Todas as profissões da área de saúde estão regulamentadas, só menos o médico, é a principal delas da área da saúde. Então, essas questões, para mim, eu tenho clareza sobre isso, a minha posição foi mantida e tal, em relação a isso. Como senadora municipalista, da mesma forma em relação ao FPE e ao FPM. E eu sou de um estado que está quebrado financeiramente. Agora, o governo reduz a receita dos municípios e dos estados quando ele desonera do IPI, que compõe o fundo que faz parte da receita distribuída para os estados e municípios pelo FE e o FPM. Que, como se diz aqui, é como dar bom dia com o chapéu dos outros. Exatamente. Você é fazer festa com o chapéu alheio. Toma uma decisão que vai onerar a administração de municípios e estados sem consultar os administradores. Aí ele rompe um ciclo de gestão, de planejamento, quebra o planejamento e impede o fechamento das contas. Então, para as unidades frágeis da federação, que é o município e o estado, isso pode acontecer sem problema. Agora,
A poderosa União, que é a prima rica da federação, ela não quer que mexa nos seus direitos, no seu poder de fogo, que é exatamente essa dependência que ela aparentemente deseja que continue, que seja dessa forma. Aliás, mais uma vez a gente acaba esbarrando sempre na questão do Pacto Federativo, que tem que ser revisado, né, senadora? Isso vai virando... Tem a ver com as manifestações populares quando pedem qualidade nos serviços públicos? Tem a ver com questões como essa? Né? É questão de saúde, né? Melhorar a saúde, melhorar tudo. Veja só, a gente volta a isso e eu acho que não há como você adiar esse debate. E eu ontem via, ou nessa semana, fiquei perplexa. Você via duas cenas na televisão, no noticiário. O ministro do Esporte, junto com os grandes atletas que estão envolvidos com a Copa de 2014 e o representante da FIFA, visitando estádios de primeiro mundo. Estádios em São Paulo, estádios em Belo Horizonte, estádios também em Curitiba, estádios no Rio de Janeiro. Uma maravilha. O gramado, uma coisa deslumbrante, né? E tal. No mesmo noticiário, Mato Grosso, uma montanha de soja largada no asfalto por falta de silo. Alguma coisa está errada, Tânia, alguma coisa está errada. E uma senhora aposentada, vindo lá da Bahia, do interior da Bahia, para Brasília, andou 700 quilômetros para chegar no hospital em Brasília, hospital de base, não conseguiu, quebrou uma perna, 70 anos, andou toda essa distância, aí foi para cidades satélites aqui, para fazer uma cirurgia na perna que ela tinha quebrado. 70 anos, uma aposentada. Além do problema tal, veja só, não era uma questão aí de médico, havia médico, não tinha uma série de coisas de estrutura para atender aqui dentro da capital do poder. Então, alguma coisa está muito errada, nós não investimos em infraestrutura. Agora, de novo, quando há vontade política, e os estádios são uma vontade política, são um contrato com uma organização privada internacional, que é a FIFA, para fazer isso. Não condeno essa decisão. Agora, não é possível você usar 2 pesos e 2 medidas. Para isso tem dinheiro, para isso dá para fazer. E para fazer um silo, ou para fazer um hospital, para atender essa senhora que veio lá do interior da Bahia para Brasília. Aí, essas coisas que nós temos que colocar permanentemente à mesa e discutir isso. A sociedade tem que entender essas coisas. Senadora, tudo bem que quando a gente fala de qualidade de serviço público, a gente está falando de execução, de políticas públicas, estamos falando do executivo. Mas há um momento em que o Congresso converge nessa questão das políticas públicas, que é justamente na elaboração do orçamento. Com a possibilidade de emendas impositivas, a expectativa do parlamentar é que a qualidade desse serviço de alguma forma melhore? Há uma relação entre uma coisa e outra? Se eu tomar pelas minhas emendas, eu não tenho dúvida, porque as minhas emendas todas são nessa natureza. Não há um tostão da emenda que não seja para uma finalidade dessa. E a minha alegria maior é quando eu vejo o prefeito chegar aqui, eu vim agradecer, porque as máquinas já estão trabalhando, já estão melhorando as estradas. Então, o governo quer retirar um poder legítimo. O problema é que a emenda acabou se tornando uma moeda de troca, e nessa hora que o governo precisa do voto do parlamentar, um toma lá da cá, porque ele diz, bom, eu te libero a tua emenda, mas você vota comigo. Esse é o vício que foi criado também. Então, sendo um orçamento impositivo, não tem mais esse toma lá da cá. E, evidentemente, o eleitor hoje é um fiscalizador atento. Ele sabe quem está fazendo o que para o seu município. E sabe se aquela emenda foi desviada ou não. Além do mais, o Ministério Público, a Defensoria Pública, esses órgãos de auditoria e controladoria, o TCU, os tribunais de contas dos estados, o controle social... É maior. Hoje, você tem um celular, aqui tem uma câmera, tá? Você tem uma câmera para denunciar essas coisas. Então, o poder que a sociedade tem hoje é muito maior do que tinha. Então, hoje, o gestor público, seja ele deputado, vereador, prefeito, ele está, assim, sob o olho, né? Nós estamos vivendo um Big Brother, né? Nós estamos vendo isso. Então, um reality show. Então, a pessoa tem que estar permanentemente cuidando, porque sempre tem uma pessoa do lado, com uma câmera fotográfica, pronta para bater uma foto, numa situação que lhe coloque em constrangimento. No mínimo em constrangimento, comprometedora. Fora isso, hoje em dia, pela própria era digital,
você tem um acesso às pessoas em quem você votou, uma possibilidade de diálogo que há muito tempo não você tem transparência, as informações sobre a transparência, hoje quanto você ganha, quanto eu ganho, o que eu recebo, da onde eu recebo, está tudo lá, né? Os meus funcionários do gabinete, disponível. Os meus funcionários, todos eles batem ponto digital aqui no Senado, eu valorizo isso. 2 ou 3 são dispensados em função da função que exercem, o chefe de gabinete e o motorista, porque são horários, compensam as horas excessivas com banco de horas. Você tem como fazer e apresentar resultados, Tânia? Tem, mas agora exige mais trabalho, você tem aqui que dobrar a sua atenção, a sua vigilância sobre tudo que está fazendo. O resultado, por exemplo, é muito positivo, vale a pena esse esforço do cidadão. Mas exatamente, e a emenda, ela não é um mal em si. Sim, é o uso dela, é o mau uso que... Exatamente. Então, e cada vez que você cria essas dificuldades, você acaba criando uma dificuldade para vender facilidade. Com certeza. Quem paga a conta é o cidadão. Com certeza. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horma e você pode participar desse trabalho enviando sua crítica, sua sugestão para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.